que não vai poder visualizar aí a palestra, aí vai poder depois. Fechou, então. Eu vou compartilhar a tela. Acho que está chegando mais gente. Bom, Felipe, você consegue ver a minha tela? Consigo. Então, beleza. Conforme vai chegando o pessoal, daí eu mudo, eu adiciono mais gente na sala. Bom, vamos começar então. Vou expandir aqui. Tá inteiro a tela aparecendo aí? Tá sim. Então vamos lá. Cumprimentar a todos da sala. Eu estou aqui honrado assim em estar com vocês aqui mais uma vez. Ao longo desse ano a gente tem feito vários encontros, pelo menos um encontro a cada mês, com professores, pesquisadores de artes marciais de diversos campos aí. E hoje a gente tem uma honra aí, pelo menos particularmente, tem uma honra de conhecer, mesmo que à distância, e trocar uma ideia com o professor Felipe Marto, que, enfim, acompanho o trabalho dele há algum tempo, principalmente pelos seus estudos aí com Taekwondo. E, enfim, vamos lá então. A temática, como vocês podem perceber, é sobre artes marciais no Brasil, um olhar a partir dos estudos da memória e da oralidade. Bom, o professor Felipe, ele possui a licenciatura plena em Educação Física pela Unesp de Bauru, mestrado e doutorado pela PUC São Paulo, fez um pós-doutorado nos Estados Unidos. Atualmente ele é docente, né, na função de professor pleno em regime de dedicação exclusiva junto ao Departamento de Ciências Naturais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né, a UESB, com sede em Vitória da Conquista. Atua também como docente no programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da UESB. Atua também como docente no curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Tem experiência em Educação Física com ênfase em História da Educação Física, Esporte e Lazer. Ele investiga principalmente os seguintes temas: História, Esporte e Artes Marciais, Lazer e História, Corpo e História e Oralidade. Também é líder do grupo de pesquisa, que tem a sigla aqui Corpor Is, Corpo, História e Cultura, né, que são a principal temática do grupo, cadastrado, então, no CNPq. Essas fontes vocês podem encontrar também no currículo Lattes do professor. O professor Felipe, ele tem diversos artigos envolvendo artes marciais, esporte de combate, e livros, aí tem 4 livros, assim, já publicados, vários capítulos de livros, congressos aí na sua carreira acadêmica. Como eu havia falado antes, ele tem estudos sobre Taekwondo, tem uma tese, uma dissertação e um TCC que teve em seu enredo o Taekwondo, principalmente com um olhar sociocultural para cima desse objeto de pesquisa. Eu vou finalizar aqui. Deixa eu... Obrigado, Marcelo. Prazer imenso aí poder participar dessa palestra, agradecer o convite, né? Enfim, a gente não tá muito no circuito principal, né, acadêmico, né, que fica aí nesse eixo, né, sul-sudeste, né, pelo fato das condições mesmo da vida que a gente acabou
prestando um concurso, veio para a Bahia, e aí ficou um pouco distante, mas a gente sempre, na medida do possível, tenta frequentar os fóruns, tenta frequentar os eventos, né, e divulgar a nossa pesquisa. Né? Apenas para fazer uma correção, né, em relação à questão da trajetória acadêmica, a minha entrada na carreira acadêmica, no campo da pesquisa, ela se deu muito em função da minha trajetória enquanto atleta de taekwondo, né, num nível bem amador, né, não estava ainda num nível que eu posso dizer de alto rendimento, mas quando eu fui fazer o curso de educação física, o taekwondo surgiu como uma importante trilha aí para seguir a carreira acadêmica. Então, a partir da minha experiência como atleta, eu me aproximei da pesquisa, tive uma bolsa de iniciação científica, essa bolsa de iniciação científica foi renovada 2 vezes, né, então eu fiquei durante quase toda a graduação recebendo essa bolsa para realizar os estudos no campo do taekwondo, e desses trabalhos de iniciação científica, no final ali, a gente juntou todos os resultados e apresentou o trabalho de conclusão de curso. E foi a partir desses primeiros estudos que, mesmo tendo feito a graduação em Educação Física, eu pude depois me aproximar mais da história e fui fazer o meu mestrado na PUC de São Paulo, no curso de História, né, na pós-graduação, curso de pós-graduação em História Social da PUC de São Paulo. E lá eu desenvolvi um trabalho sobre o taekwondo. E o que é interessante nessa mudança, né, da educação física para a história é que você começa a compreender o objeto dentro de um espectro mais amplo. Né? Então, assim, uma questão que marcava muito a forma como eu abordava o taekwondo durante a graduação era um olhar muito fechado dentro das questões da educação física. Então, era como se aquela história do taekwondo ela não estabelecesse outras conexões. E isso é uma marca que a gente vem percebendo ao longo da nossa trajetória, agora já como orientador, né, nos cursos de pós-graduação, que acontece com vários estudantes. Você começa a estudar um determinado esporte, seja numa perspectiva sociocultural, seja numa perspectiva histórica mesmo, ou qualquer outra perspectiva, e a gente, na educação física, a gente tem uma tendência de olhar para esse esporte, às vezes, de forma bastante compartimentalizada e sem conseguir realizar muitas conexões possíveis. Então, nessa mudança para o campo da história, eu comecei a perceber que o taekwondo, além de ter uma história própria, né, suas próprias características, ele tinha também as fortes conexões com o próprio processo de consolidação da colônia coreana no Brasil, especificamente no estado de São Paulo. Então, é uma arte marcial que chega ao Brasil já com características de esporte, já tendo experimentado um certo processo de esportivização, mas que dentro da sua própria trajetória, ela estabelecia fortes relações, estreitos laços com a colônia coreana, e foi muito importante para a fixação dessas pessoas em meio a uma cultura completamente diferente. Vale lembrar que a gente está falando da década de 70 do século XX, quando várias questões que hoje são para nós bastante tranquilas ainda não existiam, né, como a facilidade de comunicação, a facilidade de transporte, a facilidade de acesso à informação, tudo isso não estava colocado. Então, ter alguma coisa que facilitasse o trânsito desses coreanos foi fundamental, e o taekwondo teve um pouco esse papel no interior da colônia. Já no doutorado, o taekwondo é uma parte do trabalho, mas o trabalho do doutorado ele tem um viés um pouco mais amplo, porque a partir desse trabalho do mestrado, eu fui para o doutorado e eu comecei a perceber que, reconhecendo um processo de implantação dessa cultura corporal no Brasil, uma cultura corporal de base europeia, fruto de um processo de colonização europeu que a gente viveu aqui, né? Então, muito do que chegou no Brasil a partir, principalmente do finais do século XIX e início do século XX, era reflexo de uma cultura corporal que estava sendo desenvolvida na Europa.
e eu começo a perceber que o trânsito de pessoas de origem oriental para o Brasil, durante o século XX, faz com que, aos poucos, também a gente consiga perceber, em especial na cidade de São Paulo, que foi meu locus de pesquisa, a presença de uma cultura corporal de base oriental, né, especificamente as artes marciais. E para comprovar essa tese, eu fui buscar estudar não só os coreanos, mas também chineses e japoneses, e aí diferentes artes marciais, e percebendo o momento de chegada delas, como elas vão se estabelecer na cidade e no estado também, em alguns casos, mas e como esse trabalho desses mestres vai aos poucos inserindo uma nova forma de trabalho corporal que não estava presente, né? E aí você tem diferentes aí toda forma de pesquisar que a história oferece, você começa a pensar temporalidades, pensar questões que não estavam ainda tão óbvias, né? Então, nesse processo, a gente percebe a questão da evolução de uma cultura material, o trabalho desses mestres, as dificuldades, a questão do idioma, a questão do processo de aculturação dentro do Brasil, né? De compreender a língua, de entender. Então, percebe-se também um embate num determinado momento, entre aqueles mestres orientais que guardavam certas raízes orientais, com os mestres brasileiros que vão começar a se formar e vão ter outros interesses dentro da arte marcial, e aí, nesse sentido, um olhar para essas artes marciais pelo viés do esporte se coloca como algo importante para eles. Então, só para a gente situar um pouco essa questão da trajetória dos estudos. E o que eu preparei hoje para essa palestra foi justamente a gente trazer, menos do que grandes respostas, falar um pouco de uma forma de olhar para as artes marciais na perspectiva de pensar chaves de interpretação, caminhos de pesquisa, para investigar não só o taekwondo, mas qualquer outra arte marcial, né? Então, coisas que eu tenho desenvolvido e que eu acredito que podem ser interessantes, podem ser importantes para outras pesquisas, para outros pesquisadores e pesquisadoras que, de repente, estão querendo entrar por esse caminho, né? Então, é um pouco perceber o seguinte: como realizar um estudo tendo como base a memória, tendo como base a oralidade, né? E aí a minha passagem pela história diz muito do porquê de dar ênfase à memória e à oralidade, né? Para estudar as artes marciais. Tá? Então, o título da palestra são As Artes Marciais no Brasil, um olhar a partir dos estudos da memória e da oralidade. Então, a primeira questão que a gente tem que tentar responder, e aí, com a licença, né, de existirem, de reconhecer a existência de outras definições, né, eu trabalho com um conceito que foi cunhado lá em 1994 pelo Marcelo Prony, que na época atuava na Unicamp, acho que ainda hoje ele atua lá, né, que no próprio início dos eventos, ali, dos encontros de história da educação física e esporte que estavam se constituindo, ele publicou um paper, né, sobre as artes marciais. Depois ele abandona esses estudos, mas aquilo que ele lançou ali como uma espécie de definição, me parece que foi bastante acertado, né, e me serviu para iniciar os estudos. Então, o primeiro ponto, né, é você entender essas artes marciais como um elemento constitutivo da cultura corporal de seus países de origem. Né? Então, assim, e aí vale lembrar o seguinte: a gente precisa entender a arte marcial dentro de um espectro amplo. A gente tem, se a gente entender a arte marcial como sistemas de ataque e defesa, né, que o conceito que engloba um conjunto de técnicas de defesa pessoal, cada modalidade possui história e filosofia particulares. Dentro desse aspecto, a gente pode entender que as artes marciais não são apenas orientais, elas podem se dar em outros contextos também no Ocidente. E aí você tem exemplos, né, disso, né, de outras lutas que foram desenvolvidas em outros países. Né? Você pode, por esse conceito, você pode pensar a capoeira, por esse conceito, você pode pensar a esgrima, por esse conceito, você pode pensar outras artes marciais, algumas delas que passaram por um processo de esportivização e hoje são consideradas muito mais um esporte do que propriamente uma arte marcial, mas se a gente for pensar no seu aspecto mais amplo, elas são sistemas de ataque e defesa.
ou com armas, utilizando arma, ou utilizando o próprio corpo. Então, esse conceito do Proner vai dizer que cada modalidade possui uma história e filosofia particulares, algumas são muito antigas, tendo surgido dentro de uma perspectiva militar, e outras surgiram da necessidade da preservação da integridade física de grupos oprimidos. De um modo geral, eles estabelecem uma rígida disciplina corporal e exigem respeito a códigos e rituais de passagem. Perceba que aí poderia servir para qualquer um. Mas quando a gente vai falar de artes marciais orientais e a gente vai pensar nos códigos éticos e rituais de passagem, a gente vai ter toda uma cultura própria dos países de origem oriental. Então, as religiões orientais, as filosofias orientais vão exercer forte influência na organização e funcionamento dessas práticas. Então, para além das técnicas corporais, você tem todo um código de ética, você tem toda uma filosofia, todo um diálogo com as religiões orientais na base dessas práticas e o que vai torná-las diferentes de outras práticas. Para a gente traçar um paralelo, mais uma vez, trazendo a capoeira, e a gente for pensar em rituais de passagem, rituais de passagem e códigos éticos, a capoeira vai ter esse diálogo com as religiões de matriz africana, com a cultura de matriz africana, e ao passo que as artes marciais vão estabelecer uma outra forma de diálogo. Porém, e aí, esse é um ponto importante que eu desenvolvo na minha tese de doutorado e que eu acho fundamental para qualquer pessoa que queira entender esse processo das artes marciais na contemporaneidade, ou pegando aí a segunda metade do século XX, que é quando a gente vai ter um processo de massificação, popularização dessas práticas no Brasil e no mundo, a gente tem que entender que essas práticas passaram por um processo de modernização. Então, existe um sentido originário para essas práticas, mas à medida em que você entra no século XX, e sobretudo após a segunda metade, após a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, você começa a ver de forma mais delineada esse processo de modernização. Ele se inicia antes, ele vai se iniciar aí já com o Jigoro Kano, que começa a inserir uma série de elementos importantes emprestados da pedagogia ocidental para constituir o judô, mas esse processo, eu estou entendendo ele como um processo de modernização, porque ele estabelece uma ruptura com aquilo que havia sido pensado para as artes marciais na sua origem. Então, aquilo que é pensado como uma técnica de preparação para a guerra vai deslocando o seu significado. A defesa pessoal continua a permanecer no interior dessas práticas. Entretanto, outros valores começam a se fazer presentes. Então, as pessoas vão buscar essas práticas com outras finalidades e a própria forma de você ensinar essas práticas vai agregando outros significados, outros objetivos. Então, eu vou entender isso como um processo de modernização. E isso tem muito a ver com o próprio trânsito de ideias que a gente vai ver no Japão, na China, nos países do Extremo Oriente, com o Ocidente. Porque são as ideias ocidentais que vão entrando nesse diálogo. Portanto, uma coisa interessante para a gente, e aí às vezes causa um certo estranhamento, a gente tem que se perguntar sempre, quando a gente está analisando uma arte marcial, seja o karatê, seja o judô, seja o taekwondo, ok, a gente reconhece que elas são artes marciais orientais, mas uma pergunta importante a se fazer é o que de oriental elas ainda têm? O que de oriental elas reservam? Porque se a gente for pegar toda a organização racional, de técnicas, de movimentos, de sequência pedagógica, a gente vai perceber que isso tem muito a ver com as mesmas técnicas, com as mesmas sequências pedagógicas que foram pensadas para a ginástica, por exemplo. Há um diálogo aí nessas coisas, entendeu? Então, assim, há um trânsito de ideias, um trânsito cultural que não deve ser ignorado. Então, elas são apresentadas, sim, como práticas orientais, mas no seu fazer, na sua sequência, na sua prática, ela começa a apresentar alguns resquícios que a gente vai reconhecer em outras formas de trabalho corporal marcadamente difundidas no Ocidente.
né? E às vezes isso passa batido para a gente, né? A gente compra o pacote todo, é oriental, aquilo ali é oriental e pronto, né? Mas se você for analisar nesse nível, a gente vai perceber uma série de outras questões. Então, quando se pergunta o que são as artes marciais, formula-se uma indagação importante, na medida em que, ao tentarmos esclarecer um pouco do que compreende o universo das artes marciais, estão muito mais preocupados, não com o seu sentido original, mas com o significado contemporâneo assumido por essas práticas. Portanto, o que nos interessa aqui é entender o processo de transformação dos seus objetivos, significados e mesmo de sua prática. E aí também foi um ponto importante, pensando uma pessoa que está iniciando no universo da pesquisa no campo das artes marciais. Uma barreira muito importante que a gente tem, e eu rendo aqui as minhas homenagens àqueles que fazem esse investimento, é justamente a barreira linguística. Né? Então, assim, a compreensão das línguas orientais não é algo simples para nós brasileiros, ou para qualquer pessoa que tenha mais contato aí com a forma de linguagem latina, né, ocidental. Então, fazer esse investimento é um passo importante para quem quer entender as artes marciais nos seus locais de origem. Não, então eu quero entender essas práticas lá na origem delas. Então eu vou fazer um investimento em entender japonês, vou fazer um investimento em entender o mandarim, enfim, qualquer uma das línguas do Extremo Oriente que sejam aí berço de alguma prática. Só que daí, para fugir desse labirinto, na minha pesquisa, eu entendi o seguinte, mas espera aí, realmente me interessa saber essa questão ou me interessa entender como essas práticas chegam ao Brasil e lentamente vão adquirindo novos significados e passando a fazer parte do cotidiano das cidades? Essa era uma questão. E aí eu fui percebendo que menos importante do que fazer um investimento em entender a língua japonesa, entender a língua chinesa, entender o coreano, era entender o trânsito daquelas pessoas que chegam ao Brasil e vão tentando passar por um processo de aculturação para poder difundir aquelas práticas. E essas práticas, por si só, na medida em que vão se encontrando com a lógica e com a cultura brasileira, vão também se transformando e assumindo objetivos, assumindo sentidos próprios e diretamente relacionados com o cotidiano daquelas cidades onde elas estavam inseridas. Então, é como se eu falasse, olha, então eu vou estudar deste ponto, né, onde eu consigo transitar e eu também entendo que, do ponto de vista da contribuição, né, para o campo da história, para o campo da educação física, para o campo dos estudos dos esportes e das próprias artes marciais, essa contribuição vai ser interessante. Né? Porque daí você vai tentando mapear o caminho e o processo de constituição de um significado contemporâneo para essas práticas. Então, na atualidade, dentro dessa lógica, a gente vai perceber outros interesses. Se lá na origem a gente tem essa questão da preparação para a guerra, quando elas vêm para o Brasil, elas já vêm numa outra perspectiva, elas já vêm com outro significado. Né? Então, e esse significado vai culminar naquilo que a gente costuma ver na atualidade. Né? Então, assim, a necessidade de praticar uma atividade física, o convívio social, o interesse pela prática de uma atividade esportiva, o interesse pela cultura e filosofia inerentes à prática, nas quais as artes marciais, em maior ou menor grau, encontram-se imersos, fazem com que muitas pessoas se aproximem desse tipo de atividade. Então, você tem uma série de interesses hoje colocados. O advento da esportivização vai exercer um magnetismo, muitas vezes, mais poderoso a depender da arte marcial. Por exemplo, se eu estou falando de judô e eu estou pensando no judô olímpico, você vai ter pessoas que vão entrar no judô e vão praticar o judô como um esporte olímpico, visando o alto rendimento, visando se tornar um atleta. Então, o objetivo dele é se tornar um atleta de alto rendimento no judô. Né? E isso é lícito, não há problema nenhum nisso. Né? Mas eu posso também, como uma pessoa de 40 e poucos anos de idade, buscar o judô porque eu quero fazer uma atividade física. E aí eu tenho outros interesses. Então, se eu estou numa academia e, de repente, a academia está toda focada no esporte de alto rendimento, eu vou entender assim, não, então esse judô não é para mim.
eu quero um judô que eu possa praticar e ter um momento aí de relaxamento, de atividade física, que eu vou ter contato com uma cultura. Então, você tem hoje um grande leque de significados e interesses que vão envolver as mais diferentes artes marciais. Né? Então, tem gente que vai procurar com finalidade específica de ter um acesso a uma técnica de defesa pessoal. Tem gente que vai buscar justamente porque entende que as artes marciais são um caminho para se conectar e ter mais conhecimento com a filosofia oriental. Né? E aí ele vai buscar aquela academia específica que tem aquele mestre que é imigrante, que trabalha de forma bastante conectada com aquilo que se faz no Oriente, então ele vai com esse interesse. Né? Percebe? Então você tem, da mesma forma que você vai ver com outros esportes, você vai ter as artes marciais sendo aí buscadas por interesses diversos. Né? Então, aí a questão, aí, no final das contas, é a gente entender o seguinte, então, o que a gente vai estudar, né? O que pesquisar a respeito das artes marciais? Então, a gente tem que pensar no tema e no problema de pesquisa. Dentro dessa lógica, dois autores são fundamentais para a gente compreender esse processo, e aí eu estou falando do Pierre Bourdieu e Norbert Elias. Acho que quem trabalha no campo das pesquisas de história do esporte já tem bastante familiaridade com esses dois autores, né? Então, não sei nem se convém falar muito deles, mas, em geral, a perspectiva que eles lançam para o esporte, quando deslocada para as artes marciais, oferece aí uma série de possibilidades de pesquisa, né, e que eu vou mostrar mais para frente. Né? Então, dentro dessa lógica, a gente vai entender as artes marciais como um elemento constitutivo da cultura corporal do Brasil, com uma possibilidade de experiência. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente for pensar a cultura, né, no seu espectro amplo, enquanto elemento constitutivo, né, um processo humano constitutivo, e aí eu estou emprestando esse conceito de cultura de um autor já falecido, Raymond Williams, né, que ele vai falar de cultura nesse sentido, como processo humano constitutivo. A gente vai entender que existe uma cultura corporal, né, que ele fala cultura no plural, né, então você fala em culturas, e dentro das diferentes culturas você tem uma cultura que a gente vai entender como uma cultura corporal. Então, e aí a gente vai identificar o seguinte: existe uma cultura corporal no Brasil, que tem suas características próprias. Ela vem de um processo do seu processo colonial, então, assim, ela é uma cultura corporal que é implantada aqui, que tem uma base europeia, e, assim, significa que não tinha cultura corporal antes no Brasil? É evidente que não, tinha cultura corporal. Se a gente for pensar nos povos originários, eles tinham uma cultura corporal. O que ocorre é que a cultura desses povos, ela é sufocada. Né? Ela não ganha a mesma importância, o mesmo olhar, né, que aconteceu com a cultura de base europeia, porque o processo é de colonização, e nessa colonização você vai, aos poucos, dizimando os povos originários, a ponto de hoje você, no interior das aldeias indígenas remanescentes do Brasil, você consegue perceber a cultura corporal, mas isso não adentra, por exemplo, o sistema educacional. Né? Em raríssimos casos, como folclore, muitas vezes, é que você vai ver a presença da cultura das lutas indígenas. Né? Você tem uma experiência aqui e acolá no Brasil, mas na imensa maioria, quando a gente vai pensar no processo de escolarização que hoje está em curso no Brasil, os principais elementos da cultura corporal presentes são os elementos de base europeia, né? São os esportes, a ginástica, né? Então, e aí, no caso das artes marciais, elas vão meio que pelas margens entrar dentro desse universo. Então, a gente tem um grande universo da cultura corporal, e as artes marciais são parte desse universo, assim como a cultura corporal indígena também é parte desse universo, assim como a capoeira também é parte desse universo. Mas percebam que essas três, né, a cultura corporal indígena, a capoeira e as artes marciais, elas são menores em relação a um campo mais hegemônico.
né? Então, e aí, perceba, até na minha fala, eu já estou trazendo bem a noção do Bourdieu, né? Então, a gente vai entender o campo da cultura corporal como um campo maior e que você tem diferentes subcampos, né? Então, assim, as artes marciais estariam compondo um subcampo dentro dessa cultura maior, dessa cultura corporal maior, mas com menos destaque, não é? Enfim, e isso vai ocorrer por quê? Porque os povos de origem oriental, a despeito de hoje você ter uma grande presença e as artes marciais serem percebidas em quase todas as cidades do Brasil, acho que dificilmente você não vai encontrar uma academia de alguma luta em alguma cidade do Brasil hoje, né? Só a cidade for muito pequena, mas em geral é fácil de encontrar, mas é muito mais fácil você saber que numa determinada cidade aquela criança ela sabe o que é o futebol, ela sabe jogar, de repente, o vôlei, o basquete, mas não vai saber, porque nunca praticou o judô. Às vezes conhece, mas não sabe praticar. E assim com outras artes marciais. Então, isso mostra muito de um lugar menos efetivo do que as demais artes, os demais elementos da cultura corporal de base europeia nessa relação com o Brasil, né? Vale lembrar também que você tem nesse processo de massificação do esporte e a entrada do esporte no processo de escolarização no Brasil, os esportes inventados nos Estados Unidos, né, basquetebol, voleibol são exemplos, né, mas esse conceito de esporte, né, esse conceito de cultura corporal, ele vai ser forjado na Europa. Então, a partir dessas constatações, a gente vai pensar em possibilidades. Então, olhar para aquela arte marcial e pensar a sua origem e disseminação. E quando eu estou falando origem, não é origem na antiguidade lá de algum país oriental. Eu estou falando de origem, tentar rastrear o momento que ela chega no Brasil. E aí tem alguma questão para a gente pensar também. É muito comum nos estudos de esporte ou mesmo de artes marciais, a gente tentar pensar num mito fundador, né? Então, assim, ó, quem foi o primeiro a vir para o Brasil? E isso nem sempre é verdade, né? Às vezes é verdadeiro, porque a documentação nos diz isso, mas frequentemente também essa documentação, que é encontrada de forma mais fácil, ela é contestada por outras experiências, né? Então, a gente vai falar, se a gente for pensar, em 1908 é quando começa o processo de imigração em massa de pessoas de origem oriental para o Brasil, e eu estou falando da imigração japonesa, basicamente, né? Significa que antes disso não tinha pessoas de origem oriental no Brasil? Não posso afirmar isso, mas também não posso dizer que sim, né? A gente sabe, pelos estudos, que houve uma experiência de trazer alguns chineses para o Jardim Botânico, ainda no século XIX, pela família real, plantio de chá, mas que foi uma experiência que não deu muito certo, né? E eu não saberia dizer se esses chineses aqui, de alguma forma, também praticavam ou difundiam alguma forma de prática corporal, não saberia dizer, me faltam documentos, né? Assim como eu não tenho como rastrear outras pessoas de origem oriental que por algum motivo chegaram ao Brasil antes desse processo de imigração em massa das pessoas de origem japonesa. O fato é que 1908 é uma data exata, marcada. O navio Kassato Maru atracou no Porto de Santos com os primeiros imigrantes japoneses, né? E com o grande afluxo de japoneses que se observou ao longo do século XX para trabalhar nas lavouras de café, sobretudo do estado de São Paulo, do oeste paulista, do que hoje é o norte do Paraná, né? Você começa a ter nessas colônias também a prática das artes marciais japonesas, e não com esse aspecto de arte marcial, e isso é importante. Não adianta você achar, eles abriram a academia de judô. Não, esse conceito não está colocado nesse período. O que está colocado nesse período é, sim, a necessidade de, dentro das colônias, promover momentos de sociabilidade, né? Então, essas pessoas trabalhavam a semana toda e, nos seus momentos de sociabilidade, eles se conectavam com os elementos da cultura do país de origem delas. Então, era uma coisa mais relacionada com esse momento de não trabalho do que propriamente com aquilo que hoje a gente vai conhecer como uma academia de judô, uma academia de karatê e por aí vai. Mas essas práticas, elas eram vivenciadas.
né? E aí, como é que eu vou saber disso? Eu fui atrás de saber disso entrevistando imigrantes japoneses que chegaram no Brasil aí na primeira metade do século XX. E aí teve uma barreira grande nesse processo, porque a despeito do fato de estarem no Brasil há muito tempo, e aí eram pessoas muito idosas, né, mas tinham muita dificuldade de falar o português. Então, em alguns momentos, algumas entrevistas, eu tive que contar com a presença de pessoas que me ajudaram no processo de tradução, mas que mesmo com essas características, essas entrevistas me propiciaram conhecer alguns indícios, né, ter contato com alguns indícios de como era o início, né, como foi o início dessas práticas no interior das colônias que se instalaram em São Paulo. Né? Então, a origem e disseminação seria um processo, seria uma entrada para você pesquisar as artes marciais. Uma outra entrada importante para pesquisar as artes marciais vai ser justamente o processo de esportivização dessas práticas. Então, eu preciso entender, né, em que momento essas práticas elas vão se distanciar mais e mais das características típicas da arte marcial, no sentido de serem técnicas de ataque e defesa, e aí estarem muito mais conectadas com o processo de defesa pessoal, e começarem, no seu interior, a assumirem as características do esporte moderno. Né? Então, esse processo, que eu vou chamar de esportivização, ele vai se dar no Brasil, ele se dá em escala mundial, você tem a formação de federações nacionais e internacionais, então estudar isso é estudar um pouco da história e da memória dessas práticas e compreender como é que elas vão se disseminar e se estabelecer nos diferentes países. Então, entender numa determinada cidade do interior de algum estado do Brasil, como por exemplo Minas Gerais, olha, como é que na cidade de Barbacena vai se instalar a primeira academia de karatê? Foi um imigrante que foi para lá, ou foi um brasileiro que em algum momento teve contato com um imigrante japonês, aprendeu a prática e depois foi para lá, e nesse sentido abriu um espaço de ensino dessa arte marcial, já com características de esporte, porque ele já tinha a intenção de viver a partir desse trabalho. Percebe que aí tem uma diferença grande. Se na colônia você tem um momento de acesso a essas práticas relacionado com questões de sociabilidade, né, então a gente vai entender que essas pessoas que praticavam, elas tinham outros afazeres, elas tinham outra profissão. Né? Esse processo de você conhecer uma arte marcial, aprender uma determinada prática, abrir um espaço de treinamento, um espaço de ensino-aprendizagem, com o objetivo de sobreviver a partir deste trabalho de ensino, coloca a arte marcial num outro patamar. Porque daí eu preciso dela para sobreviver. Então, compreender esse processo, ele é importante. E esse processo ele vai ser mais vitorioso na medida em que eu assumo as características do esporte moderno. Porque esse esporte moderno, ocidental por excelência, vai facilitar o diálogo, vai facilitar um processo que eu chamo de tradução dessas práticas. Então, não adianta a gente pegar uma arte marcial com as características orientais, com objetivos bastante específicos orientais e querer sobreviver a partir desse trabalho. Em algum momento, esse diálogo com as questões da esportivização vai se colocar, porque o esporte também ele se desenvolve na sua característica moderna com fortes relações com o modelo de produção capitalista. É importante compreender isso. Né? Essa forma de organização, de você pensar enquanto um elemento ali que pode dar ganho econômico para a pessoa que está trabalhando, é importante. E aí entender se aquele professor de arte marcial, aquele mestre de arte marcial tem essa prática enquanto algo paralelo a uma atividade principal profissional, ou se a principal atividade profissional dessa pessoa é, sim, o ensino de uma arte marcial, o trabalho com uma arte marcial. Isso muda tudo. Isso muda tudo, porque é justamente em função da qualidade desse trabalho que vai depender o ganha-pão dessa pessoa. Então, nesse processo, concessões podem ser feitas, adaptações podem ser feitas, no sentido de garantir mais alunos, porque ele tem que ter, em algum momento, apesar de guardar algumas características que vão manter a identificação daquela prática, enquanto uma prática
caracterizada como uma arte marcial oriental, se ele precisar fazer uma concessão no sentido, eu percebo que eu tenho mais alunos aqui se eu ficar organizando um campeonato por mês, porque os jovens, eles querem competir. O cara faz. Né? O cara vai fazer, porque disso vai depender o processo todo de propaganda da academia, de conseguir mais alunos, de poder atrair a atenção daqueles jovens, né? E ele vive daquilo. Percebe? Então, assim, é um outro debate importante para você entender como é que essas práticas vão se instalando no Brasil. Né? Outra questão vai falar exatamente dos métodos de ensino-aprendizagem, e aí é fundamental compreender esse processo de tradução, né? Porque quando a gente vai falar de ensino-aprendizagem, os métodos de ensino-aprendizagem próprios da cultura oriental, de repente, tem sequências e tempos diferentes do que é o nosso tempo aqui no Brasil. Nós fomos colonizados por países europeus, num determinado momento da nossa história, a gente também começa a ser bombardeado por uma forma de pensamento e cultura norte-americano, então a gente tem essas duas raízes bastante ocidentais no nosso processo de formação cultural. Portanto, essa noção de tempo-produtividade para nós é fundamental. Então, e isso vai resvalar em algum momento nos métodos de ensino e aprendizagem das artes marciais. Então, se você pegar um jovem hoje de 15 anos e colocar ele numa academia de judô e falar para ele assim, olha, agora você vai treinar judô, e ele vai falar assim, mas como é que eu vou saber que eu vou evoluir? Se aquela academia não falar para, olha, depois de tanto tempo você vai para a faixa amarela, depois de tanto tempo você vai para faixa roxa, bom, enfim, a sequência de faixas, né, é muito provável que em algum momento ele se sinta desinteressado e saia dali, porque ele não vai ter a noção de tempo-produtividade. Algo que eu percebi nos relatos que eu pude colher com os mestres de origem oriental, se dava numa outra dimensão para eles. Porque essa questão do tempo era diferente. Tinha outras características. Então, não havia essa necessidade de materializar o tempo, por exemplo, através de um sistema de faixas, através do conhecimento de determinadas técnicas. Isso é uma marca muito forte de um pensamento ocidental e dessa necessidade de perceber a relação tempo-produtividade. Então, eu estou fazendo alguma coisa e depois de um certo tempo eu percebo o progresso de forma material. Percebe? Então, isso é uma outra entrada importante para compreender as artes marciais. E veja, eu estou falando linhas gerais para que vocês possam pensar assim, como estudar cada uma dessas práticas, e aí quem está na sala e que está interessado nessas pesquisas, pensem na própria prática que tem contato e veja como essas questões se dão. Porque vocês vão perceber, olha, eu nunca tinha pensado nisso, e isso é um negócio que faz todo o sentido. Porque é diferente, né? E aí você vê justamente esse diálogo e o processo em que você vai ter um determinado mestre trabalhando dentro dessas questões, pensando os métodos de ensino-aprendizagem no sentido de garantir um número X de alunos, de garantir que aquela prática seja interessante, de garantir que aquilo vai ter algum sucesso, né? E aí, mais uma vez, quanto mais próximo do esporte moderno, quanto mais agudo o processo de esportivização, mais eu vou chegando perto dessas questões em que a relação tempo-produtividade vai ficar materialmente marcada. E isso vai mostrar muito do sucesso. Não por acaso, as artes marciais que hoje fazem parte do programa olímpico são também aquelas em que o processo de esportivização se deu de maneira mais aguda. Então, você tem todo um processo de eleição de determinadas técnicas específicas para a arte marcial, a necessidade de você colocar um currículo básico para cada etapa da formação daquele atleta, a necessidade de você estimar um tempo para que um determinado atleta que inicia a prática possa perceber depois de um determinado período que ele chegou em um determinado lugar, qual seja a aquisição de uma faixa preta, por exemplo,
né? Então, isso começa a se colocar como algo importante. Então, daí a federação vai arbitrar isso, vai falar, olha, para ser faixa preta, você tem que fazer isso, isso, isso. Para ser faixa roxa, você tem que fazer isso, 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 né? A própria adoção desse sistema de faixa. E isso é interessante, porque se a gente for olhar para o século XX, a gente vai entender o seguinte, o próprio sistema de graduação por faixas não é algo que estava dado da forma como hoje a gente conhece, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, muito em função dessa necessidade de apresentar essa noção de tempo e produtividade. Né? Uma outra entrada importante é pensar o processo de formação de professores. Né? E aí você tem o trabalho do professor Alexandre Drigo, né, da Unesp, de Rio Claro, com os seus orientandos, né, inclusive pessoas que eu conheço, que são próximas a mim, que foram orientandos desse professor, e que ele vai entender esse paralelo, né, do que se deu em relação às artes marciais no Brasil com a questão como algo parecido com as corporações de ofício, né, que você tem uma pessoa que ensina aquela prática e aquilo se dá, de maneira, ele vai chamar de método artesanal, né, e que eu tendo a concordar com ele, apesar de, quando a gente vai olhar para uma forma oriental de trabalho corporal, esse tempo ser um pouco diferente, mas no Brasil, né, esse processo parece ser verdadeiro. Então, analisar como é que se deu isso. E quando eu falo analisar esse processo de formação de professores, aí a gente tem uma série de questões colocadas, porque isso envolve também poder e prestígio no interior de cada arte marcial e do controle da prática. O que eu estou querendo dizer? E aí eu estou emprestando uma análise que eu fiz a partir do Taekwondo, mas que precisaria ser comprovada em outras artes marciais. Não é? O que aconteceu com o Taekwondo na década de 90? O Taekwondo ele chega no Brasil na década de 1970, com os primeiros mestres coreanos. Depois de um determinado momento, esses primeiros mestres eles começam a convidar outros mestres. Esses mestres vão parar nas mais diversas cidades do Brasil. Eles eram mestres, né, do Taekwondo, e num determinado momento, no final da década de 90, para ser mestre, você tinha que ter o quarto Dan. Eu peço perdão por isso, porque eu não saberia dizer se hoje continua da mesma forma. Então, se tiver alguém aí que é do campo do Taekwondo e puder me dizer se ainda continua dessa forma, vai ser uma informação importante. Mas naquele momento era o quarto Dan que conferia a você o título de mestre. Só que chegou um momento que todos esses coreanos que estavam no Brasil, eles eram quarto Dan, e os brasileiros também estavam chegando próximo do quarto Dan. E aí começa, e aí, eu vou ficar quarto Dan para sempre? Né? Porque era só na condição de mestre que ele poderia formar outros faixas pretas e fazer os exames de faixa. E aí tinha uma dimensão econômica colocada também, além do controle da própria prática. Né? Esses mestres, eles tinham diferentes academias abertas, eles eram responsáveis, entre aspas, né? Porque quem estava dando lá era um determinado faixa preta. Só que para fazer os exames, sempre vinha um mestre que recebia algum dinheiro por isso. É evidente que não se ficava rico com essa atividade, mas garantia algum dinheiro, mas mais do que isso, a garantia o controle daquela prática. Então houve uma pressão muito grande, porque esses mestres, até por uma questão de dificuldade, eles não, e pela própria idade mesmo, eles não tinham como avançar dentro da hierarquia do Taekwondo, porque eles estavam no Brasil, bastante distante da Coreia do Sul, então tinha toda uma dificuldade. Né? Então isso gerou um certo quem é quem, em algum momento, no interior do Taekwondo. Né? E isso foi um momento importante, de bastante tensão no interior do Taekwondo. Né? E aí, para os mestres brasileiros, e aí por isso falo a questão da formação de professores, foi fundamental a aceleração do processo de esportivização do Taekwondo. Porque pela esportivização, eles conseguiram transitar para outras federações, né, de outros países, adquirir mais conhecimento, ter uma ponte direta com a questão do esporte, conseguir resultados importantes no terreno esportivo, e isso começou a dar um prestígio diferente daquele prestígio que os coreanos tinham, porque a arte marcial foi como que tirada das mãos dele, porque ela não era mais arte marcial. Aliás, enquanto arte marcial continuava,
né, nas mãos dele. Mas enquanto esporte, esse poder foi deslocado, há um deslocamento, né, de olhar e de objetivo. Esse deslocamento garante a possibilidade dos brasileiros e outras pessoas de outros países que podem ter vivido o mesmo processo, de ter a possibilidade de se destacar dentro daquela prática, algo que era bastante preso antes, quando essas práticas estavam sob a tutela desses coreanos, né? Eu não sei se hoje está assim, eu me afastei um pouco do campo, então teria que saber se ainda você tem muitos coreanos nessa condição, mas o processo que eu acompanhei no final dos anos 90, início dos anos 2000, eles estavam em franco declínio de prestígio no interior das federações, né? Então não sei como é que está hoje. Então, isso é interessante, porque isso impactou diretamente o processo de formação de professores, né? Então, mais e mais começou a fazer sentido você ter algo que é uma arte marcial esportivizada, de origem coreana, mas que começa a ser vivenciado muito mais enquanto um esporte, menos enquanto uma arte marcial propriamente dita, né? Então, outros valores vão ser difundidos naquela prática, né? Outra questão importante para a gente analisar é a questão de gênero nas artes marciais, né? A presença ou ausência das mulheres nas diferentes práticas, e aí você vai ter, numa análise feita a grosso modo, práticas que você consegue notar de forma bastante marcante a presença das mulheres e outras nem tanto. Não saberia dizer o porquê, e isso seria o objeto mesmo da análise de quem fosse pesquisar, mas é algo importante de ser feito, né? Então, assim, por que você tem mais ou menos mulheres, né? Então, hoje você tem vários expoentes do MMA, se a gente pensar o MMA como algo que se origina das artes marciais, com a presença de mulheres, né? Mas aí você tem outros interesses colocados, elas são atletas, enfim. Então, um campo também interessante de pesquisa, justamente para saber as barreiras, saber as dificuldades, saber como é que foi esse diálogo, né? E aí, fechando esses pontos que eu acho que são interessantes, mas veja, não são os únicos, podem existir outras formas, outras entradas para vocês pensarem as artes marciais, é justamente tentar pesquisar essa questão da cultura material. E o que eu estou chamando de cultura material? Quando você está olhando para o início do século XX, e aí depois na segunda metade do século XX, lá para os anos de 50, 60, a grande questão para quem queria praticar uma arte marcial era justamente saber onde que ele ia arrumar os materiais para isso. Onde é que ele ia arrumar kimono? Quem fazia kimono? De que forma esse kimono era feito? Onde ele vai arrumar, de repente, uma sapatilha, se for pensar o caso do taekwondo? Onde ele vai arrumar um shinai, que é aquele bastão do kendo? Isso não estava fácil de achar, não era uma coisa... não era uma coisa simples de ser encontrada, e isso gerou essa demanda de praticantes, gerou um surgimento, no primeiro momento, de uma pequena indústria bastante artesanal, mas que hoje é uma indústria que não pode ser ignorada no campo dos materiais esportivos, a ponto das grandes marcas esportivas terem todas elas uns setores específicos voltados para as artes marciais, né? Então você tem kimono Mizuno, kimono Adidas, você tem sapatilha da Adidas, enfim. Então as grandes marcas esportivas, num determinado momento, passaram a olhar para as artes marciais. Mas quando a gente volta um pouco no tempo e vai analisar ali a década de 70, de 80, de 90, você tem pequenas indústrias familiares que estão fazendo kimono, que estão fazendo faixas, que estão fazendo os materiais utilizados na prática das artes marciais aqui no Brasil, porque esse momento da história é um momento em que os produtos não chegam com tanta facilidade quanto hoje é possível obter. É claro que hoje no Brasil, graças a uma questão cambial, está muito difícil de obter materiais importados, né? E você tem muitos materiais nacionais hoje sendo vendidos. Mas naquele momento histórico estava tudo por fazer. Então essas famílias começaram uma produção bastante artesanal, voltada diretamente para esse público, para essa demanda. Então esse foi um aspecto interessante que eu estudei, que eu comecei a estudar na minha tese de doutorado, mas que caberia um estudo mais detalhado,
e que é uma entrada bastante interessante. Como que a arte marcial, além daquele mercado, daquela economia própria relacionada com a necessidade de aprender, né? Então, o ensino e a aprendizagem no interior das academias, gera também de forma paralela, e aí veja como a questão do Bourdieu ele é interessante para pesquisar isso, gera todo um mercado de bens e produtos associados, né? Roupas específicas, equipamentos específicos, né? Então, analisar um pouco dessa história também é algo bastante interessante, né? Para não falar aí dessa questão, né, como eu falei, várias coisas aí muito remete ao Bourdieu, no processo de esportivização também e na aquisição de regras, é muito importante também você pensar a questão dos estudos do Norbert Elias, porque nesse processo de esportivização, aquelas técnicas mais violentas, elas vão sendo aos poucos suprimidas no interior da prática. Então, você tem todo um processo ali de controle dos golpes, do processo de ensino-aprendizagem, visando garantir a integridade física dos praticantes. Então, assim, de ataque e defesa, e isso pode acontecer. Mas o que é interessante é isso, não é o desejado, né? Se você derrotar o seu oponente durante uma luta de alguma determinada arte marcial, ela vai se dar a partir das regras que estão colocadas. E essas regras existem justamente para garantir que a vitória seja conferida a alguém, mas que nunca uma pessoa seja gravemente ferida ou mesmo morta durante uma luta. Né? Então, isso diz muito daquilo que a teoria do processo civilizador, sobretudo no que diz respeito ao controle da violência, ao limiar da repugnância em relação a questões específicas dos danos físicos que as artes marciais podem mostrar, né? Isso tudo vai sendo trabalhado ao longo do tempo no interior de cada prática. E aí vale uma análise das práticas, porque você vai ter práticas mais ou menos controladas no que diz respeito a esse aspecto da violência, né? E aí você tem, cada um pode pensar aí nas diferentes artes marciais e vocês vão ver que claramente há uma graduação no que diz respeito a esse controle da violência, a violência aceita, o limiar de repugnância em relação ao contato com a violência está colocado. Então, veja, aí depois que você pensou nesses múltiplos caminhos, né, você vai assim, por que pesquisar, né? Então, assim, pensar a justificativa para o tema. Olha, essa justificativa ela pode se dar no campo pessoal, essa justificativa pode se dar no campo da pesquisa mesmo. Olha, eu sou um pesquisador, me interessa entender como é que uma determinada arte marcial vai se inserir no contexto de uma determinada cidade em um determinado período, né? Então, aí, isso você vai pensar a sua pergunta norteadora e seus objetivos. Né? Então, assim, é um desenho que vale para qualquer pesquisa, mas que também vale para as pesquisas nas artes marciais. Né? E aí a gente vai, quando a gente está no terreno dos estudos voltados para a história e para a memória, né, a gente vai pensar na questão das fontes. Que fontes eu vou utilizar? Né? Então, assim, toda uma documentação que eu vou buscar, e essa documentação vai se constituir em fontes para o meu trabalho. Né? E aí essa divisão hoje ela já é bastante discutida, né? Que a gente fala de fontes primárias, mas alguns autores defendem que elas são fontes, né? São documentos que vão se constituir em fontes, e aí não tem muito essa noção de fonte primária, fonte secundária, mas apenas como um aspecto didático, né, a gente vai chamar de fontes primárias, os acervos, arquivos, centros de memória, né, e aí você vai ter as fontes escritas, né, que vão ser os jornais, revistas, documentos oficiais, cartas, testamentos. Você vai ter as fontes orais, e eu coloquei em vermelho, porque depois a gente vai discutir com mais detalhe essa questão, né, que podem ser entrevistas, palestras, mesas redondas, as fontes visuais, que podem ser pinturas, fotos, vídeos, né, então tudo isso dentro do campo da pesquisa em ciências sociais, dentro do campo da pesquisa histórica, tem metodologia específica e muitos autores que podem ajudar vocês a como trabalhar. O ponto fundamental para a gente estabelecer aqui é que, na maioria dos casos, e aí isso vale também para alguns esportes, né, você tem poucos registros documentais, e isso é um problema.
Muitas vezes, um esporte, ele na sua origem, ele vai ser ali documentado de forma muito fragmentada. Às vezes uma nota de jornal, às vezes um panfleto falando de algum campeonato, às vezes sei lá, uma pequena fotografia. E para constituir um trabalho de pesquisa, é necessário que você tenha uma certa densidade de fontes, uma certa densidade documental, né? E aí, para justamente tentar suprir essa lacuna, é que você tem a possibilidade de produzir fontes orais. Né? E o que é a produção? O que eu estou chamando de produção de fontes orais? É justamente você ir atrás das pessoas que trabalham e que têm uma certa trajetória no contato com uma determinada arte marcial e entrevistar essas pessoas. E para entrevistar essas pessoas, você tem uma série de possibilidades, de técnicas específicas. Você pode trabalhar com pesquisas, com entrevistas estruturadas, que você já tem um questionário todo montado e você aplica esse questionário com aquela pessoa. Você pode trabalhar na perspectiva de uma entrevista semi-estruturada, que é quando você tem algumas perguntas norteadoras e a partir das respostas você passa a demandar outras perguntas, ou você pode trabalhar, e aí, nesse sentido, o trabalho com a memória e com a história se faz necessário, com a perspectiva da história oral, que é você entender essa técnica de entrevista que tem certas peculiaridades, que tem certas características e certas possibilidades que, a meu ver, são mais ricas e que vão oferecer a possibilidade do pesquisador a construir um material bastante importante, bastante interessante para pesquisar as artes marciais, né? Então, você vai atrás daqueles mestres, vai atrás daqueles professores, daqueles faixa-pretas, daqueles atletas que trabalharam. E aí você está, nesse processo, você começa a constituir o seu corpo documental. Então, você realiza a entrevista, essa entrevista é transcrita, essa entrevista transcrita passa a ser um documento histórico, datado, né, com características próprias que vão estar com uma responsabilidade partilhada entre entre você e o seu entrevistado, né? E isso vai depois se constituir em fonte para o seu trabalho. Né? E aí você vai com essas entrevistas e pegando os outros documentos, né, escritos e constituindo aí um grande corpo documental para o seu trabalho. Né? As fontes secundárias, a gente vai atrás de trabalhos que já foram desenvolvidos por outras pessoas, então artigos, teses, dissertações. Quando eu estava iniciando a pesquisa sobre Taekwondo, lá na década de 90, quase não tinha nada. Hoje, quem vai iniciar já tem aí vários trabalhos colocados, você tem teses, você tem dissertações. Naquele momento histórico, você tinha um ou outro, e quando se falava em arte marcial, algumas artes marciais elas eram mais pesquisadas do que outras, e um aspecto muito estudado naquele momento, na década de 90, já era a questão da análise biomecânica de determinada luta, da questão da fisiologia dos atletas de uma determinada arte marcial. Isso já existia. Agora, aspectos sociais, históricos, culturais das artes marciais no Brasil, isso estava por fazer. Né? Então, nesse sentido, aquele trabalho que eu desenvolvi para conquistar o meu título de doutor, né, minha tese de doutorado, ele tem um certo pioneirismo, ele guarda um certo pioneirismo, né, porque eram poucos trabalhos, né, você tinha alguns trabalhos bastante específicos, mas algum trabalho que tentasse dar conta desse processo de disseminação não tinha muita coisa. Então, isso, e aí, nesse sentido, o trabalho de entrevistas ele foi fundamental para constituir esse trabalho. Né? Então, as fontes secundárias seriam as teses, dissertações, livros, artigos, né? E aí você pode pesquisar, banco de teses da CAP, periódicos, enfim. Quem é do campo acadêmico já conhece bem esses canais aí de pesquisa. Né? Como a gente está falando de história e memória, aí a gente tem que pensar essa questão da baliza cronológica, né? De onde eu vou começar, até onde eu vou estudar. E essa baliza cronológica, ela não é uma coisa aleatória, ela tem que ter uma relação com suas fontes, né? Com o corpo documental que você está pesquisando. E tem que fazer algum sentido. Né? Ela pode ter uma coerência interna, ou seja, ela pode ter uma relação direta, essa baliza cronológica, com um tema específico,
ou ela pode se dar também em relação à relação do seu tema de pesquisa e da sua documentação com outros temas que estavam acontecendo no mesmo momento, num aspecto mais amplo da sociedade, né? Então, tão importante quanto o assunto que se pretende investigar é o período a que a pesquisa se refere ou abrange, né? Então, o período deve se justificar do ponto de vista das fontes, do ponto de vista das relações que pretende estabelecer com a história, né? Daí eu coloco um exemplo para a gente pensar, olha, de 1964 a 1985, esse período é o período, né, da ditadura civil-militar. Então, assim, como é que as artes marciais se comportaram nesse período no Brasil? De repente, aí você tem uma baliza cronológica para pensar algo interessante das artes marciais. Alguém já parou para pensar nisso? Será que esses mestres estabeleceram alguma relação, algum diálogo com o governo militar, ou eles estavam completamente à margem e não tinham relação nenhuma? Né? Será que eles treinaram policiais, treinaram o exército, enfim? Né? São questões para a gente pensar e que ficam aí como uma perspectiva. Né? E aí, como pesquisar? Né? Então, a gente vai pensar a metodologia, né? Pesquisa histórica, sociologia do esporte, do lazer, filosofia, pedagogia, e isso vai demandar um determinado referencial teórico, e depois esse referencial teórico vai fundamentar a nossa abordagem de análise. Né? E aí, no meu caso, como eu estou aqui fazendo uma palestra, tendo como ponto de partida um olhar que eu lanço a partir dos estudos da memória, e tem a oralidade como algo importante, é preciso compreender essas questões da memória. Né? Então, quando eu falo memória aqui, não são os aspectos biológicos da memória, mas vai ser a memória nos seus aspectos sociais. Então, aquilo que eu escolho lembrar, aquilo que eu me esqueço, aquilo que eu deliberadamente não falo. Né? Então, essas questões, elas têm sentido. Então, se eu estou entrevistando uma pessoa e essa pessoa decide me contar coisas à sua maneira, ela está embutindo ali uma forma de olhar para aqueles fatos ocorridos no passado. Né? Então, ela está fazendo um trabalho de memória. Né? E esse trabalho de memória, além de ser pessoal, ele tem uma dimensão coletiva, porque ele se lembra a partir das relações que ele estabelece na sociedade. E tem também uma dimensão temporal, porque o ato de lembrar, ele é presente. A pessoa se lembra no presente de coisas que ocorreram no passado. E isso demanda, isso remete a uma série de questões, né, de características próprias da memória. Né? Então, vamos entender um pouco, né, essa relação entre história e memória. Então, eu trago aqui uma citação, me permitam ler, é grande, é poluído, mas faz-se importante nesse momento. Então, memória e história, longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo opõe uma à outra. A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos, e nesse sentido ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente às suas deformações sucessivas, vulnerável vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível a longas latências, repetidas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A história é uma representação do passado. Porque afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam. Ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções. A história, porque operação intelectual laicizante, demanda análise e discurso crítico. A memória se enraiza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem e no objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às evoluções, às relações das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo. E aí é importante a gente entender, a memória é algo bruto, a história é uma operação racional, né, que a pessoa realiza no processo de pesquisa. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Então, quando a gente tem, por exemplo, contato com uma entrevista transcrita, conseguida a partir da técnica de pesquisa da história oral, a gente vai ter ali um fragmento da memória daquela pessoa. Né? E no processo de análise dessa entrevista e de intercruzamento dessa fonte, a entrevista, com outras fontes, a gente vai estabelecer uma relação racional
de pesquisa metodológica que vai fazer com que depois eu tenha uma narrativa, eu tenha a possibilidade de produzir uma narrativa histórica sobre aquele passado. Então, essa diferença ela é fundamental nesse processo de pesquisa. Né? E aí, para a gente entender isso, a gente tem que pensar o seguinte, né? Essa dimensão entre real e representação. Real é aquilo que acontece ou aconteceu. E a representação, o que se diz, disse, pensa, pensou, registrou a respeito do que aconteceu. Então, quando uma pessoa lembra de alguma coisa, por mais que ela se esforce, por mais que ela seja detalhista nesse relato, ela não vai conseguir trazer o real tal qual ele aconteceu. Porque o próprio ato de lembrar no presente já embute um juízo de valor. Então, ela está ali fazendo uma representação daquele passado. Né? E isso é uma pegadinha, porque nesse processo, ela está contando para você algo, aquela entrevista ela é real. Né? Mas aquilo que aqui a entrevista está se referindo, ela é muito mais uma representação. Né? Então, a história se ocuparia da reconstrução, sempre relativa e problemática, daquilo que aconteceu. E a memória, por sua vez, o ato de lembrar no presente de fatos e situações ocorridos no passado. Então, e aí, todos esses conceitos, eu estou me valendo do Pierre Nora, e estou me valendo do Havertz também, que são autores importantes para os estudos da memória, mas você tem outros, né? Você tem Bergson, você tem Paul Ricoeur, você tem outros autores que se ocuparam dessa questão da memória. Né? Então, a memória, na forma como entendemos, é uma memória social, coletiva e individual. Né? Então, o que é a história oral? Né? O que é, afinal, a história oral? O que ela pode ter de diferente de outras formas de entrevista? Né? Então, e aí eu vou me valer de um conceito do Alessandro Portelli, que vai dizer o seguinte, que a essencialidade do indivíduo é salientada pelo fato da história oral dizer respeito a versões do passado. Veja, eu falei da representação, né? Então, assim, quando a pessoa lembra de alguma coisa durante a entrevista, ela é uma representante, é uma versão do passado, ou seja, a memória. Ainda que esteja sempre moldada por diversas formas pelo meio social, em última análise, o ato e a arte de lembrar jamais deixam de ser profundamente pessoais. A memória pode existir em elaborações socialmente estruturadas, mas apenas os seres humanos são capazes de guardar lembranças. Se considerarmos a memória um processo e não um depósito de dados, poderá constatar que a semelhança da linguagem à memória é social, tornando-se concreta apenas quando mentalizada, verbalizada pelas pessoas. A memória é um processo individual que ocorre em um meio social dinâmico, valendo de instrumentos socialmente criados e compartilhados. Em vista disso, as recordações podem ser semelhantes, contraditórias ou sobrepostas. Porém, em hipótese alguma, as lembranças de duas pessoas são assim como impressões digitais, a bem da verdade, como exatamente iguais. Então, as memórias nunca são iguais, são como impressões digitais, elas sempre têm as suas características próprias. Então, mesmo que eu tenha vivenciado esse momento com vocês aqui, temos 16 pessoas na sala, o olhar que o Marcelo vai lançar para essa palestra vai ser diferente do meu olhar. Né? Porque a memória ela tem essa característica, todos vivenciamos a mesma coisa, todos percebemos, tivemos contato com as mesmas palavras, mas a forma como cada um de nós vai elaborar vai ser diferente. Alguns vão achar extremamente interessantes, outros vão achar extremamente chato, outros vão achar que aquilo não tem nada a ver, que palestra é essa. Enfim, você tem diferentes formas de ver a mesma questão, mesmo que a gente tenha compartilhado o mesmo momento. E isso é próprio das nossas trajetórias, das nossas experiências, porque isso é que fundamenta o nosso juízo de valor e a capacidade mesmo que a gente vai ter de reter as questões relativas às lembranças desse momento e a forma como nós vamos transmiti-las na posteridade em algum momento que a gente for falar sobre isso. Então, trabalhar com a história oral, né, e aí isso é bacana para pensar esses estudos das artes marciais, ela vai demandar, antes de tudo, um posicionamento político em relação à sociedade, né, e a ética reside nesse ponto. E o que é esse posicionamento político? Porque, frequentemente, quando a gente vai realizar estudos de história oral, a gente está falando de trabalhos, de temas que não foram documentados, e de pessoas que não teriam outra possibilidade de partilhar as suas lembranças se o pesquisador não fosse atrás delas. No caso das artes marciais, essa questão ela é bastante aguda, porque muitos mestres não falam, têm dificuldade de falar, não estão na mídia, enfim. Então, o processo de você ir atrás dessas pessoas que disseminaram a prática é também um processo de garantir
que essas pessoas sejam ouvidas e que as ideias delas ganhem o debate público. Então, a história oral ela tem essa função bastante interessante, né, de você ir atrás de pessoas que não teriam outra possibilidade de mostrar aquilo que pensam, de partilhar suas lembranças. Né? E outra coisa importante para a gente entender é que esses relatos orais são documentos do presente. Né? E aí a responsabilidade passa a ser compartilhada entre o entrevistador e o entrevistado no momento da realização da entrevista. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, eu vou entrevistar o Marcelo, e o produto dessa entrevista, ou seja, a transcrição dessa entrevista, ela tem uma responsabilidade partilhada porque o Marcelo só responde em função das perguntas que eu faço. Né? Se as perguntas fossem feitas de outra forma, ele não responderia. Né? Então, há uma responsabilidade compartilhada nesse sentido. Então, ainda continuando nessa questão, outra citação desse professor, Alessandro Portelli, que trabalha muito com essa questão da história oral e que eu tenho como uma referência importante, né? Então, a demanda de um indivíduo em contar sua história pode muitas vezes trazer tanto conformidade quanto mudança, tanto congruência quanto amadurecimento. Os narradores estabelecem, assim, serem tanto a mesma pessoa que sempre foram, quanto outra pessoa. Assim, histórias mudam tanto com a quantidade de tempo, a experiência acumulada pelo narrador, quanto pela qualidade do tempo, os aspectos que ele quer enfatizar durante a narrativa. Nenhuma história será repetida 2 vezes de forma idêntica. Cada história que ouvimos é única. Isso é fundamental para entender o material que a gente vai ter na mão na hora de analisar uma entrevista que a gente fez para o mestre. O que o Felipe está querendo dizer com isso? Vamos lá, eu estou com a entrevista na mão. Qual é o nosso primeiro impulso quando a gente vai analisar uma entrevista? Eu tenho uma admiração para aquele mestre, eu passo a entender aquela entrevista como a verdade absoluta, incontestável, inquestionável, e eu tomo aquilo como... Eu vou para o meu trabalho e recorto os trechos das entrevistas e coloco, e não faço nenhuma crítica, porque aquela entrevista, ela já prova por A mais B que o que aconteceu naquele momento foi aquilo que o mestre, o mestre João falou para mim naquele dia 11 de junho de 2021. Tá certo? Então, assim, eu não questiono mais. Só que daí o que acontece? Aí o Marcelo, né, o Felipe fez a primeira entrevista com o mestre João no dia 11 de junho de 2021. Aí o Marcelo vai entrevistar o mesmo mestre João no dia 11 de março de 2030. O mesmo mestre João vai fazer a mesma pergunta. O mestre João vai falar uma coisa totalmente diferente para o Marcelo. E o que aconteceu? Era a mesma pessoa, a mesma história, tudo ali estava a mesma pergunta, muitas vezes. Só que o mestre João fez uma autocrítica nesse período. Ele começou a olhar de forma diferente para os fatos que ele relatou para o Felipe em 2021. E ele mudou o testemunho dele. Ele mudou a resposta dele, porque a quantidade do tempo passou, a qualidade do tempo passou, e isso influenciou no relato. Então, quando a gente vai entrevistar, a gente tem que ter noção de que a entrevista ela é datada, ela é um documento do presente, e que ela reflete o momento em que ela foi produzida, o momento que aquela pessoa vivia. Então, se alguém for olhar os meus estudos sobre o Taekwondo e for olhar lá aquilo que está escrito e falar assim, mas o Felipe não falou que o mestre fez isso, fez aquilo outro, e eu sei disso, né? E é provável que isso seja verdade. Mas naquele momento em que eu entrevistei, naquela data, o mestre me conferiu aquelas palavras e não outras. Porque, de repente, algumas questões não poderiam ser ditas naquele momento, ou eu não era digno o suficiente de ouvir aquilo que o mestre disse para o Marcelo tempo depois. Né? Então, isso também é algo que precisa ser muito bem entendido para quem trabalha com os relatos orais, para quem trabalha com a memória, porque isso é muito fluido, isso muda. Né? Então, os nossos trabalhos, fatalmente, eles serão datados. E é bom que seja assim,
né? E que a gente não entenda isso como uma deficiência do trabalho. A gente tem que entender isso como limites do trabalho, mas não no sentido negativo, mas no sentido de compreender o que eles são. Eles são datados, eles mostram uma realidade que foi verificada naquele contexto de pesquisa daquele tempo histórico. E é justamente o julgamento do tempo que vai mostrar, dentro de todas aquelas linhas que vão compor aquela tese de doutorado, aquilo que ainda é válido, aquilo que ainda faz sentido, aquilo que se modificou, porque outros relatos surgiram, outros documentos surgiram. Tá certo? Então é importante a gente entender isso, mas aí e aí colocar o trabalho dentro do seu contexto de produção. E é isso, gente. Eu fico aí aberto aí para questões, caso tenha. Então, a ideia foi um pouco caótico, mas foi justamente instigar possibilidades de pesquisa. Espero que não tenha sido chato demais, espero que tenha instigado aí algumas pessoas. E, enfim, estou aí disponível para o debate. Aí, quem quiser o meu contato, está aí, né? Só anotar, vou deixar aberto aí. Certo. Muito obrigado, Felipe, pela sua exposição. Eu vou pedir aos pessoal da sala que quiserem lançar perguntas, que levantem a mãozinha no sistema do Meet, para aí eu ter uma classificação e aí eu vou mediando aqui. Mas, de qualquer forma, tem o Ronaldo, ele lançou aqui já uma pergunta no chat. Isso, vamos lá. Uma arte marcial perde seus aspectos marciais, mudou, budô, vudal, quando participa de competições ou algo parecido? Então, essa seria uma questão. Aí, essa é uma pergunta recorrente, né, que a gente sempre vai observar dentro dessa pesquisa do campo das artes marciais. Bom, eu vou falar de um exemplo que eu conheço bem, que foi o Taekwondo. Quando eu estava realizando as minhas pesquisas sobre o Taekwondo, eu entrevistei um dos mestres que introduziram a prática no Brasil, que é o mestre Kumoban, da cidade de Marília. Não sei se ele ainda está vivo, já faz bastante tempo. Mas ele me dizia o seguinte, que e ele olhava para o processo. A gente estava em 99, essa entrevista foi feita em 1999, o Taekwondo estava entrando no programa olímpico, e aí ele falava para mim: olha, Felipe, está todo mundo dizendo que o Taekwondo está no programa olímpico e que ele é um sucesso, e que agora ele vai ter muitos praticantes, e vai ser muito bom e tal, mas eu olho com preocupação para isso, porque aquele Taekwondo que eu vejo praticado como parte do programa olímpico é apenas a ponta do iceberg. O Taekwondo que eu conheço, ele é muito mais amplo, ele tem muitas outras características que o Taekwondo olímpico não apresenta. E por que ele não apresenta? E aí, isso já sou eu interpretando. Ele não apresenta porque o Taekwondo olímpico ele tem outro objetivo. Ele tem outras características. Então, respondendo a pergunta, quem foi que fez a pergunta mesmo, Marcelo? Você lembra o nome? Esse é 9, a gente já fez o 9. É o Ronaldo. Ronaldo. Isso, Ronaldo. Então, respondendo ao Ronaldo, então o que acontece? Se perde as características? Depende. Aí é que tá. Se você for um mestre imigrante coreano que teve contato com o Taekwondo de determinada forma e aí viu o processo dele de transição de uma arte marcial para um esporte, você vai entender, como esse mestre entendia, que aquele Taekwondo ele é limitado nas suas possibilidades de prática, porque ele representa apenas uma fração de tudo aquilo que aquele mestre, que teve toda uma trajetória e viu toda uma arte marcial, conheceu. Mas para o Marcelo, por exemplo, que nunca viu o Taekwondo, não teve nenhuma referência para o Taekwondo anterior a isso, e aí entrou na prática conhecendo o Taekwondo olímpico, ele vai entender aquilo como arte marcial. Então depende muito do referencial, entende? Para quê? E aí esse referencial vai estar muito relacionado com a sua trajetória.
né? Do ponto de vista de pensar suas raízes orientais, ele vai ter menos raízes orientais, evidentemente. Mas para quem não conhece isso, não vai importar tanto, porque ele vai conhecer aquele taekwondo. Então, eu acho que esse tipo de pergunta, ele é interessante para a gente analisar o que ele era e o que ele se tornou. Mas nunca, a gente tem que tomar muito cuidado para, nesse processo, não ter um olhar de desqualificação, porque é uma via de mão dupla. Talvez, justamente, o processo de esportivização é que garanta a perpetuação da prática. Se a gente for, e se ele continuasse com características extremamente de arte marcial, talvez ele não tivesse o mesmo sucesso, a mesma popularidade e pudesse chegar numa situação de quase esquecimento. Percebe? Então tem uma via de mão dupla aí. Se a gente tem uma análise de uma trajetória mais longa, a gente vai conseguir fazer ou se a gente for pesquisar isso, a gente vai conseguir fazer essa pesquisa e traçar o que mudou, o que permaneceu, tem menos, tem mais, o que foi agregado, porque tem muitas coisas, tem muitos conhecimentos, muitas técnicas, muitas formas de trabalhar aquela arte marcial que vão sendo agregadas também pelo processo de esportivização, né? Então a gente tem que olhar com esse cuidado. Então eu fugiria um pouco desse lugar de dizer assim, olha, ele deixou de ser arte marcial. Depende. Se você estiver falando dos sistemas de ataque e defesa para preparação para a guerra, deixou. Mas para quem não conhece isso e para quem está buscando uma arte marcial esportivizada, vai continuar sendo arte marcial. Porque você vai entrar lá, vai ter uma reverência à bandeira da Coreia, vai ter números contados em coreano, vai ter golpes em coreano. Você tem acesso a uma cultura oriental, ainda que dentro de uma prática esportivizada. Não sei se eu respondi, mas é a forma como eu vejo. Bom, obrigado pela pergunta, Ronaldo. Então, só complementando, professora, além do mais, tem praticantes, atletas e tal, que estão nesse meio esportivizado, que estão com vistas a até brigar por uma medalha olímpica e tal, e estão nesse nível mais elevado, assim, no sentido esportivizado, e que, não raro, o que eu percebo, assim, levando em consideração a modalidade do karatê, utilizam da narrativa dessa ideia de tradição, de rituais, como uma narrativa para legitimar essa arte marcial. Então, a magnitude que chegou a essa modalidade, como, por exemplo, o taekwondo, que você citou, o karatê, que tem um nível de esportivização assim elevado, eu acho que vai nesse sentido, como você colocou. Ele tem essa posição devido a essas transformações e rupturas, né, históricas que acabaram tendo através dessas trocas simbólicas entre os indivíduos ao longo da história da modalidade e que, não raro, se apresentam essas narrativas de se preservar esse passado, essas tradições, na voz de mestres que estão no meio do esporte, que estão nas competições, nos ginásios de esporte, porque é como se fosse um chamariz, assim, para também atrair novos adeptos. Não raro eu percebo, por exemplo, nesses programas televisivos, Esporte Espetacular, Globo Esporte, e quando vai se apresentar essas modalidades já esportivizadas, como o taekwondo, o judô, o jiu-jitsu, a história que é lançada a partir de entrevistas é realmente um resgate dessa tradição. Ou seja, essa ideia de olhar para o Oriente como diferente, como uma modalidade que veio da milenaridade, né, dessa questão longínqua, assim, no tempo, e que legitima aquela modalidade como uma modalidade que merece essa magnitude.
Bom, desculpe. Deixa eu só, Marcelo, só para falar aqui. Ronaldo, eu vi ali seu comentário, eu entendo perfeitamente. Eu só falei o que eu não achei que você teve essa intenção pela pergunta. Sua pergunta foi extremamente pertinente. Eu só chamei atenção para o risco que isso pode ter, né? Às vezes algumas pessoas olham dessa forma, né, de forma depreciativa. E aí eu trouxe a experiência daquele mestre que ele se envia dessa forma, mas eu não acho que é sempre assim. Mas obrigado pela pergunta. Então, só para dar procedimento aqui, o Pedro, ele lançou uma pergunta, e daí, na sequência, o Carlos Martins, ele lança dele, que acabou levantando a mãozinha. Pedro, pode ficar à vontade, se quiser ligar o áudio e tal. Boa noite, professores. Desculpa o atraso, eu cheguei um pouco mais tarde, então, eventualmente, se eu pecar em algum sentido, no sentido de fazer uma pergunta que já tenha sido contemplada no início da live, daí vocês me corrijam, por favor, tá? Eu justamente entrei no momento em que o professor Felipe estava falando sobre a importância da esportivização, né, no sentido de fazer uma configuração das regras e uma delimitação das técnicas dos dispositivos, né, de combate, de forma a garantir a preservação, por exemplo, a integridade das pessoas, e achei muito interessante. E daí eu tinha pensado em formular uma pergunta mais ou menos nesse sentido, e que o meu colega que veio antes, ele falou, inclusive, um pouquinho já, então eu vou lançar essa questão, e daí eu gostaria de uma opinião do professor Felipe sobre isso, né? Sobre isso e talvez tentando jogar um pouco mais de tempero aí no papo. A questão é assim, eu vejo interessante o que foi levantado, né, sobre esse processo de esportivização, e daí existe todo um embate entre tradição e inovação, né, se isso é pertinente ou não, mas para além de assumir uma postura parcial nesse sentido, eu penso assim, as questões que eu gostaria de levantar, né, ao mesmo tempo que existe essa importância da integridade física e tal, essa delimitação das técnicas, dos dispositivos, dos movimentos, ela, como bem colocou o professor Felipe, implica numa restrição de uma perspectiva mais ampla, às vezes, dessas práticas, né? Então, existe um potencial, existe um limite. Agora, pensando no limite, né, dentro dos limites, algumas questões que me vêm à mente, além que estão, na verdade, embricadas ali nesse potencial que acaba não se aproveitando da parte da marcialidade, traz justamente o potencial que o perigo, por exemplo, que supostamente essas técnicas ou dispositivos letais trazem, eles possuem um potencial que, uma vez utilizados de forma sistematizada, uma determinada didática, eles têm o seu papel, têm o seu espaço numa aula, por exemplo, numa aula, né? Então, eu particularmente tenho estudado, fiz um estudo de caso sobre Kung Fu, estilo sistema Wing Chun, né? E nesse caso eles valorizam muito, por exemplo, a experiência de premência de morte, que eles chamam, mas uma morte simbólica, né? Ou seja, o risco, a crise, tudo isso como sendo educativo, entre aspas, né? Então, essa é uma questão que eu levanto. Ao mesmo tempo que preserva a integridade, também tem uma sombra, no sentido de podar, né, de restringir esse potencial que a diversidade técnica e de conteúdos pode trazer. E só para fechar a questão, né, para não me alongar muito, a própria ideia de defesa pessoal ampliada, que é uma coisa que depende também de um approach, né, uma abordagem mais ampliada das artes marciais para se desenvolver, envolve inclusive a antecipação e a prevenção do conflito, e que, lógico, seria uma forma também de se pensar além da eficácia técnica, ou até mesmo como algo perigoso, e que dependa de uma abordagem talvez mais ampliada e aprofundada das práticas de combate. Eu não sei se eu me fiz entender, não é um discurso contra a esportivização,
mas eu acho que tem luzes e sombras, né? E acho que também, como o professor Marcelo colocou, também coopera no sentido de divulgação e disseminação da prática, mas contanto que seja feito com zelo. Eu tenho visto muitos exemplos de profissionais que, numa iniciativa de dar demasiado enfoque à questão do esporte, acaba, por exemplo, negligenciando, no caso do karatê a gente vê muito isso, a prática das formas, dos kata, né, ou do kihon, que é a base, em detrimento do treinamento assim, excessivamente físico ou esportivo da coisa. Eu não sei se eu me fiz claro, mas eu gostaria de um comentário, também uma opinião, quem sabe, né, do professor Felipe, ou até mesmo do professor Marcelo, sobre essa questão. Tá bom? Obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Pedro, pela pergunta. A pergunta é super pertinente, porque se a gente for imaginar as artes marciais no Brasil, porque o Brasil, enquanto um país inserido numa lógica de trabalho corporal ocidentalizado, numa economia ocidentalizada, ele vai ter características próprias, específicas. Eu não saberia dizer se isso se daria da mesma forma nos países orientais, porque eu acredito que, a despeito do sistema econômico ser o mesmo, você tem outras influências culturais ali colocadas que a gente não tem na mesma intensidade. Esse é o ponto. Às vezes elas chegam aqui, mas não na mesma intensidade. Então, e aí o que acontece? Se a gente for pensar o campo das artes marciais no seu aspecto amplo, a gente vai entender que, pensando por uma perspectiva econômica, vai existir mercado para tudo. O que eu estou querendo dizer? Eu, Felipe, né, se você falar assim, olha, Felipe, vai praticar, você gostaria de praticar judô? Eu gostaria de praticar judô, mas me chamaria muito mais atenção pela possibilidade de conhecimento da filosofia oriental, pela possibilidade do conhecimento de técnicas diferentes, de técnicas que, sim, tem esse potencial de letalidade, conhecer uma arte marcial diferente. Porque isso me atrai, a cultura oriental me atrai. Então, ter contato com essas práticas faria sentido para mim. Né? Então, o que acontece? Você vai ter espaço para essas várias questões. Né? O que eu pontuei na minha fala em relação ao processo de esportivização é uma dimensão de ampliar o acesso. E aí, nesse sentido, você há de concordar comigo que o conhecimento das técnicas letais, ainda que ensinadas de modo controlado, ainda que ensinadas de modo pedagógico, não vai ser para todo mundo. Nem todas. Então, assim, você vai ensinar para uma criança de 10 anos. O judô você vai ensinar para uma criança de 10 anos. Entende? O taekwondo você consegue ensinar para uma criança. Agora, a determinada técnica de torção, a determinada técnica de estrangulamento, você vai ter que colocar uma certa ética. Olha, isso aqui não dá. Então, o que eu estou querendo dizer dentro desse processo de tradução, e esse é um conceito importante para compreender as artes marciais orientais, é que essa tradução vinda principalmente a partir da esportivização, vai garantir a essas práticas uma ampliação do acesso, ou seja, um leque maior de potenciais praticantes, né, que essas outras práticas não têm. Agora, há espaço para tudo? Há espaço para tudo, e essa é a beleza da coisa, né? Porque de repente, eu não quero uma prática traduzida, eu quero uma prática mais próxima da sua raiz. Aí eu vou procurar aquela técnica, aquela arte marcial que vai me colocar de maneira mais próxima, mais conectada com uma tradição oriental, porque é isso que eu estou buscando. Tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista das técnicas. Percebe? É assim como eu vejo a coisa. Né? Então, assim, se a gente pensar dentro desse espectro de ampliação do acesso, né, aí que essa coisa da esportivização ela se coloca. Obrigado, professor. Perfeito. Valeu. Bom, o próximo a lançar a questão é o professor Carlos Martins. Ele pode falar, fique à vontade. Bom, eu queria, antes de mais nada, saudar, Marcelo, a iniciativa, né? Esses encontros, acho que é muito importante. Saudar o Felipe,
né, pelo trabalho apresentado, os demais presentes, né, a gente vai notando como, né, Marcelo, a sua iniciativa vai qualificando o debate nessa área, né? E me chama muita atenção, Felipe, justamente a sua trajetória, né? Você narrou para a gente aqui a sua trajetória, uma trajetória típica, em parte, né, de alguém que foi praticante, né, se graduou em Educação Física, mas acabou fazendo uma pós-graduação na área de História. Me chamou a atenção também as suas principais referências, né, Elias, Bourdieu, enfim, foi as que você citou mais explicitamente. Você citou, né, alguns autores também da história oral, aí, como Nora, enfim, teriam muitos outros aí a citar. E como isso, né, qualifica uma contribuição outra, né? Você mesmo no início da sua fala chamou atenção para isso, né, que às vezes a gente fica um discurso, né, muito interno à educação física, né, e quando você traz a abordagem sociocultural, a necessidade de você trazer, né, critérios, ferramentas analíticas, né, o rigor documental, como isso enriquece muito, né, a contribuição para pensar aí esse grande campo, né, de práticas que está sendo nomeado, né, de diferentes maneiras, conceituado, né, trazendo categorias analíticas. Bom, a minha pergunta ela vai incidir um pouco sobre este ponto, né? Quer dizer, os nomes que se dá, né, aos objetos de estudo, eles não são, né, inocentes, eles não são quaisquer, né? E eu fiquei me perguntando, né? Você trouxe uma série de questões aqui importantíssimas do meu ponto de vista, né? Uma delas é o processo de modernização das práticas, né? Com destaque aí para o processo de esportivização, a gente poderia incluir o processo, né, de pedagogização dessas práticas, o que marca necessariamente determinadas distinções. E distinções a gente marca com categorias, com conceitos, né, com categorias analíticas e assim por diante. Então, vai aí uma primeira pergunta. Por que manter ainda, pelo menos no sentido do senso comum, e aí eu acho que tem um problema, a expressão arte marcial como uma espécie de invariante histórico-cultural? Aí tem uma questão que eu acho que eu venho me batendo sobre ela, ok, eu não estou querendo aqui fazer patrulha ideológica de quem pode nomear isso aqui, mas tem um problema aí, não é qualquer problema, é um problema muito sensível, né? Que, às vezes, a manutenção de uma... Porque, assim, né, os usos e apropriações que se faz disso pelo mercado, né, pela nossa sociedade capitalista contemporânea, com uma série de... Né, enfim, né, hoje se vende, né, na mídia, né, se vende uma certa arte marcial, né, um codinome prêt-à-porter muito interessante para o mercado. Mas, enfim, do ponto de vista acadêmico, eu entendo que a nossa atitude poderia ser outra, mais crítica, o que não impede a gente usar o conceito de arte marcial, mas devidamente contextualizado, né? Várias perguntas incidiram sobre este problema. Perde ou não perde a dimensão marcial? Ora, se a gente manter minimamente, né, a noção de marcial como ligado à arte da guerra, ao contexto, ao universo da guerra, eu não vejo como é que isso pode permanecer. Agora, se você está atribuindo ao que se chama de marcial um outro sentido, isso também tem que ficar explícito. O que se chamou aqui e acolá, né, como dimensão oriental, dimensão cultural, mas isso também tem que ter periodizações e marcações temporais, culturais muito precisas, né? E talvez a gente precisasse agregar a todos os problemas que você trouxe de uma maneira muito pertinente aqui hoje, né, a necessidade do uso de categorias, sobretudo com funções analíticas, conceituais, mais rigorosas, né, a invenção, né, até mesmo a invenção de categorias, ou o uso de categorias já trabalhadas em outras ciências humanas e sociais, né, nos permitisse essas distinções.
mesmo que a gente considere, né, a possibilidade da coexistência no contemporâneo dessas diferentes configurações das práticas. Eu queria te ouvir um pouco nesse... Isso aqui dá pano para várias lives, né, Marcelo, e demais aí. Mas eu queria te ouvir um pouco isso, porque me chamou muita atenção. Eu gostei muito de te ouvir, né? Mas me chamou muito, sobretudo pela sua trajetória, com a qual eu me identifico muito, né? Porque aí eu acho que a gente pode melhorar, pode trazer mais riqueza, né, para isso que já vem sendo enriquecido, e aí, por razão dos meus elogios aqui ao Marcelo e aos demais que estão presentes aqui nesse espaço de debate. Muito obrigado pela sua contribuição e espero que você dê continuidade aí, porque eu gostei muito do trabalho aqui apresentado hoje. Obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez ao Marcelo e aos demais aí. Obrigado, Carlos. Enfim, prazer poder debater um pouco mais sobre isso, né? Porque esse ponto específico é um ponto que eu também abordei, né, durante os meus estudos, porque isso me incomoda. Isso me incomoda. Então, por que a gente continua usando arte marcial, né? Do ponto de vista acadêmico, da mesma forma, assim, é preciso entender algumas questões, né? Então, assim, quem que era o Felipe em 2002, quando ele entrou no mestrado em História na PUC de São Paulo? Pô, ele era um cara que tinha feito educação física e tinha que se apropriar de tudo da história e que tinha que, de alguma forma, tentar fazer com que aqueles seus estudos ganhassem alguma relevância e fossem entendidos. Então, às vezes, assim, usar a questão do esporte, usar a questão da arte marcial e colocar isso dentro de um contexto maior era importante para mostrar e me fazer entender. Isso dentro da academia. Fora da academia, há um senso comum que também vai compreender muito mais se eu falar arte marcial do que se eu falar aquilo que eu escrevi na minha tese. Porque num determinado ponto da minha tese eu falo o seguinte, que nesse sentido, né, depois de entendido que você tem fragmentos que vão atribuir técnicas de ataque e defesa utilizando o próprio corpo, registrados na história da humanidade em diferentes períodos da antiguidade, reconhecendo isso, mas reconhecendo também que há uma ruptura e que há um determinado momento em que algumas figuras específicas de cada arte marcial vão falar assim, peraí, eu vou pegar esse sistema de técnicas, vou escrevê-los, vou estabelecer uma sequência pedagógica, vou estabelecer um conjunto de nomes, vou estabelecer um nome específico para essa prática e vou atribuir a mim o lugar de criador dessa prática, né? A gente localiza isso com o judô, a gente localiza isso com os diferentes tipos e estilos de karatê, né? Algumas outras, mas a gente não localiza de forma tão explícita, mas tem um momento que se faz isso, algumas pessoas fazem isso. Então, nesse sentido, reconhecendo que isso ocorreu, que isso está registrado na história, não seria inadequado pensar essas técnicas de ataque e defesa enquanto artes marciais orientais, modernas e inventadas. Porque foi isso que foi feito. Só que quem vai ouvir um palavrão desse por aí? Né? Esse que é o problema. A grande pegadinha é essa. Quem for ler a tese vai estar lá escrito isso, que elas são artes marciais, orientais, modernas e inventadas. Porque num determinado momento histórico houve uma ruptura, um cidadão foi lá e criou o Karatê Shotokan, colocou a sequência de golpes, colocou as técnicas, escreveu um livro, estabeleceu um nome, disse que ele era o criador do negócio e difundiu isso para o mundo inteiro. Certo? Então, assim, e aí há uma ruptura. Pô, esse é um caminho de entendimento. Então, para mim, claramente, quando eu vou olhar, eu olho dessa forma, né? Porque você vê esse trânsito cultural de ideias, né? No próprio formato, no sistema, nessa dimensão que eu considero importante, que vai se dar em maior ou menor grau, em função desse diálogo da própria lógica de trabalho corporal ocidental e da lógica de trabalho corporal oriental, né, a relação tempo-produtividade, esse é um conceito chave para entender a coisa, então eu localizo isso na história, então por isso que eu falo que assim, nesse sentido não seria inadequado pensar enquanto artes marciais orientais modernas e inventadas, né? Isso
academicamente. Agora, em termos mercadológicos, né, há um sentido importante em você estabelecer um mito fundador para as coisas, um sentido econômico, tá? Um fetiche mesmo, e aí para trazer uma categoria marxista, né, um fetiche mesmo, né, porque eu vou falar assim, olha, eu pratico algo que já era praticado há milhares de anos atrás. Portanto, eu represento uma tradição. Portanto, quando eu falo, eu trago o peso da história, o peso da tradição, o peso da ancestralidade. E isso confere a mim um lugar de destaque dentro de um determinado circuito cultural, entendendo a cultura corporal, né, como algo nesse sentido, né? Então, para a figura que está trabalhando com aquilo, há uma noção prática colocada. Para a figura que... E aí, assim, ao mesmo tempo, ele também tem que estabelecer uma genealogia, ou seja, eu sou discípulo direto do Zezinho, que foi discípulo do Joãozinho, que foi discípulo do Marquinho, que foi o criador da coisa. Né? Então, assim, há uma noção de ancestralidade milenária e uma noção de ancestralidade com o sujeito que, num determinado momento, colocou um freio na coisa e sistematizou tudo, fez livro, deu nome, fez a coisa toda. Tá? E dentro do circuito de uma determinada prática, isso tem um sentido econômico claro, delimitado. Do ponto de vista mercadológico, para fora, ou seja, para outras pessoas que não são diretamente do campo da arte marcial, mas que se aproveitam dele, seja para vender alguma coisa, seja para oferecer um serviço, seja para qualquer outro sentido, também é importante que se estabeleça uma origem milenar. Né? Por isso, e aí o Marcelo fez essa menção quando ele fez a intervenção dele. Quando você vai olhar no esporte espetacular e eles vão falar de judô, começa com samurai, começa com um brandir de espadas, começa com armadura, até chegar no tatame do judô lá nos Jogos Olímpicos. Quer dizer, não tem nada a ver com a coisa andou pra caramba, mas, enfim, isso é um fetiche. Né? Isso é um fetiche, é você chamar atenção para uma ancestralidade, para uma tradição, e o sentido é, eu estou vendendo um produto, né? Então faz sentido. Então, aí é que está a questão. Então, assim, para nós acadêmicos, por que a gente ainda chama de arte marcial? Porque a gente quer ser entendido. Né? Então, se eu falar aqui que eu vou falar de arte marcial, vai todo mundo, legal, eu não sei o que é, mas eu já ouvi falar, então eu quero saber mais, né? Então, e aí, eu vi uma matéria no Esporte Espetacular, muito interessante, e aí vai ver. Então, ele procura isso, né? Então, faz sentido a gente continuar usando, mas também faz o sentido todo, do ponto de vista acadêmico, a gente fazer o devido contraponto, fazer situar a coisa, né, dentro dos estudos também. Né? Também a gente não pode, academicamente, assumir o discurso do senso comum, ou então o discurso mercadológico, porque dentro da academia as questões são outras. Né? Então, não sei se eu respondi, mas é a forma que eu vejo aí por aí. Beleza. Obrigado pela pergunta, professor Carlos. Bom, dando sequência aqui a questão, acho que alguém mais quer lançar uma pergunta? Eu acho que o Wilson acabou de sair, então ele tinha uma questão e foi, né? Bom, se alguém quiser lançar mais alguma questão, pode ficar à vontade até ligar o áudio e tal. Obrigado, Carlos. Ronaldo, fique à vontade aí, pode lançar. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar com vocês. Eu acho que quando vocês colocam um termo bastante abrangente, é algo para se pensar e para se refletir. Eu sou apaixonado por arte marcial, tá? Já caminhei pelo taekwondo, sou faixa preta de taekwondo, sou faixa preta de karatê, já fiz aí 8 anos de Kung Fu Shaolin do Norte. Enfim, é um tema que para mim é bastante pertinente. E as questões que o professor Felipe trouxe,
ela nos remete a coisas muito longínquas, né? Porque a arte marcial, se você for pensar, ela é praticamente praticada em todo o mundo, em todo o continente. Se você pegar ali na África, veja a riqueza de artes marciais que nós temos. E eu acho que esse tema, artes marciais, ele é bastante pertinente. E ele é verdadeiro, porque ele qualifica o momento da história. Então eu achei muito bacana, e é mais assim, mais uma colocação e para dar o parabéns para vocês, porque é uma iniciativa muito interessante e que realmente traz muitas inquietações. Eu realmente aqui estou perplexo com a fala de vocês e que vale ser estudado. Acho que a arte marcial é inerente do ser humano. Não dá para se falar em arte marcial sem falar da existência do ser humano, né? Então, parabéns a vocês aí. Era mais uma colocação. E mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade e obrigado por vocês compartilhar todos esses conhecimentos. Fiquei lisonjeado pela participação. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo, pelos comentários. Bom, já que ninguém quer fazer perguntas e tal, bom, a gente pode finalizar. Eu acho que foi muito proveitoso, pelo menos da minha parte. Espero ter outros encontros assim, até com o Felipe e tal. É sempre bom trocar conhecimento assim. Bom, vou cumprimentar a todos aqui da sala, principalmente o professor Felipe pela sua disposição. Eu acho que muita gente aqui gostou, até porque está até esse horário. O professor quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer mais uma vez, né, fazer o registro. Tem alguns colegas aqui, professor Fábio Nunes, professor Franquinei Barbosa, professor Thiago Pimenta, pessoas aí que nessas caminhadas aí a gente já se encontrou, já debateu várias vezes, então é uma satisfação tê-los aqui na sala. Professor Wilson, que ia fazer pergunta, mas teve que sair, enfim, parabenizar você, Marcelo, pela iniciativa, porque é uma iniciativa muito importante, muito, assim, um pioneirismo mesmo, né, da gente estar discutindo essas questões das artes marciais, dentro de um outro terreno, né, de um terreno, de um olhar das pesquisas no campo das ciências humanas, porque como eu disse na minha fala introdutória, e eu acredito que hoje isso também continua sendo uma verdade, tendo em vista a aceleração do processo de esportivização e do grande número de atletas profissionais, né, lidando com artes marciais, seja no campo do esporte olímpico, seja no campo do esporte só, e aí eu estou falando do MMA, você tem um grande número de pesquisas no campo da fisiologia, no campo da biomecânica. Então, espaços em que a gente vai discutir do ponto de vista da sociedade, em como essas práticas se colocam, em como elas têm se desenvolvido, isso acaba sendo espaços que a gente tem que aproveitar muito. Então, as perguntas foram muito interessantes, um debate bastante proveitoso. Eu espero que, de alguma forma, quem nos acompanhou aí tenha aproveitado alguma coisa, algumas questões aí, para quem quiser entrar pelo campo acadêmico aí, tenha se sentido motivado a fazer isso, né? E nesse sentido, só dizer da minha satisfação de ter podido compartilhar com vocês essas questões aí. Então, obrigado mais uma vez.